Eu sou a doutora Isabel Romani, estou apresentando o programa Saúde em Foco, que eu trago entrevistadores para promover conhecimento sobre saúde e bem-estar. Olá pessoal, estamos de novo com Saúde em Foco. Eu sou a doutora Isabel Romani, especialista em varizes, vasinhos, úlceras na perna, e eu atendo na cidade de Mococa. Hoje nós estamos com uma grande pessoa aqui, muito interessante, o professor Nagai, e o currículo dele é bem vasto. Eu gostaria que ele mesmo se apresentasse. Olá, muito obrigado, viu, doutora, estar nesse programa Saúde em Foco e poder Muito falar um pouquinho com as pessoas em casa. Bom, a minha formação básica, eu comecei como massagista, depois eu fiz o curso de massoterapia, um curso mais extenso, depois eu fui fazer shiatsu, e aí nessa oportunidade de conhecer a medicina chinesa, fui fazer acupuntura em São Paulo, doutor Euron Li, médico, acupuntura, e acabei conhecendo depois a hipnoterapia, a hipnose, doutor Iremar Moreira, acabei me aprofundando na hipnose e depois acabei desenvolvendo a alfaterapia clínica. Além disso, eu atendo aqui em Mococa e também atendo em São José do Rio Pardo e também em São Paulo. E também ministro cursos, palestras, treinamento para empresas e liderança e assim por diante. O currículo dele é vasto, eu falei para vocês. Ele já foi em vários programas de TV. Já. A técnica dele é muito interessante, a gente estava conversando aqui, é sobre dor crônica. Então, o paciente que tem muitas dores, dor de joelho, bursite, hérnia de disco, então ele tem a parte, além da acupuntura, ele tem também a parte psicológica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, sobre a alfaterapia. O cliente chega até mim e a gente trata, faz acupuntura, faz massagem, mas para que o cliente, muitas vezes o cliente melhora, eu fui num massagista, eu melhorei, mas o problema volta, mesmo comigo, melhora 2, 3 dias, o problema volta. Aí você vai observar que a pessoa não senta direito, não dorme direito, pega muito peso, então ele tem que entender, nós como profissionais ajuda o cliente a descobrir a causa que está provocando essa dor. Isso é muito importante. importante. E a maioria dos clientes que tem dor, sabe o que eles carregam? Ressentimento. Raiva, sabia? Rancor, não pode. Eu tenho uma senhora que ela sentia muitas dores, quando ela ficava com raiva, ela começava a trabalhar que nem doida. Não comia, não bebia, trabalhava horas. Por causa do ressentimento. Então, pessoal, tem que liberar ressentimento. Ressentimento é uma das causas das dores crônicas. Então, eu acho muito interessante isso, porque eu acredito muito nisso. Eu vejo até no meu dia a dia, os pacientes que estão alegres, contentes, já vai dar certo o tratamento, é muito mais fácil o tratamento, ele corre muito melhor do que o paciente acha que não acredita. Verdade. Então, eu falo, você tem que acreditar, toma esse remedinho acreditando que vai melhorar, porque isso faz muita diferença. E o ressentimento e tudo mais é a importância do perdão, Que muitas pessoas não conseguem perdoar, e aí o senhor consegue fazer essa alfaterapia e a pessoa melhora a dor crônica, vamos dizer. Na alfaterapia, eu dei um curso em São Paulo esse final de semana, na alfaterapia a gente vai justamente trabalhar essa causa principais das emoções, muitas vezes a questão do perdão. A pessoa quando tem mágoa, ressentimento, culpa, sentimento de mágoa, principalmente com os pais, esse é o problema. Então você tem que fazer uma terapia e descobrir, você tem que perdoar as pessoas. A terapia do perdão é magnífica. E muitas vezes sozinho a pessoa não consegue, então é bom ter um especialista, Não consegue porque muitos clientes, às vezes nem com o psicólogo consegue, porque o psicólogo só vai conversar com você conscientemente. Sim. Então você vai passar informações de 5% apenas do que você sabe. Mas 95% dos nossos problemas estão no nosso inconsciente. Você não lembra exatamente de onde vem. Você sente, mas não sabe de onde começou. Sim. E como que funciona? Eu tenho muita gente que tem um pouco de medo, que o senhor mesmo falou, de ficar sozinho às vezes na sala. A gente já viu uns casos às vezes de abuso, esse tipo de coisa. Sim. Você permite ter um acompanhante junto, às vezes assim, do lado, que eu acho que isso aí é importante para a pessoa se sentir mais segura. Sim. Na alfaterapia, a gente vai, por exemplo, quando eu vou atender um jovem, adolescente menor de idade, é muito importante ter um acompanhamento de um adulto. Sim. Responsável. E muitas vezes não pode ser pai nem mãe, porque o problema é pai e mãe. Uma outra pessoa. Você pega o adolescente rebelde de 12, 13 anos, normalmente a causa é o pai e a mãe, ou o padrasto. Muitas vezes são pessoas que já são vítimas desses abusos dentro do lar. Então, muitas vezes o jovem vem consultar, vem com o pai e a mãe na entrevista. Aí eu vejo que o problema, pela expressão corporal, você já percebe que o problema é pai ou mãe, ou padrasto. Sim. Então, na entrevista a gente fala, a jovem tem que estar acompanhado, mas tem que ser alguém que ela confia.
aí ela vem. Porque isso daí eu acho que a pessoa fica mais tranquila, pelo menos nas primeiras sessões, não é? Sim, mas é questão de ética, né? Sim. Por exemplo, se eu for tratar uma jovem de 12, 13 anos, tem que ter um adulto. Isso é mas importante. Normalmente eu falo para essa jovem dessa idade, ela vai sempre falar assim, ó, eu quero minha amiga da escola, eu quero meu vizinho, meu primo, prima. É ela que escolhe. Mas ela não quer nem pai nem mãe. É impressionante. Não Interessante. E aí são algumas sessões e o senhor vai vendo de acordo com cada sessão que tem caso a de melhora. Pânico, fobia. Eu tenho aqui o João Francisco aqui de Mococa, que fez uma sessão para pânico. Apenas uma sessão. Olha que interessante isso aí também. Uma sessão de 40 minutos. Então nós temos vários depoimentos no YouTube, é só colocar lá no YouTube, né, com o professor Nagai, tem vários depoimentos de clientes meus que superaram fobia e pânico com 1 ou 2 sessões. É muito rápido. Então, eu chamei, na verdade, o professor Nagai porque muitos pacientes meus me indicaram. Por esse motivo, muitos pacientes meus já foram consultados pelo Dr. Nagai e indicaram, chama ele porque ele tem essa outra técnica, então síndrome do pânico, ansiedade, depressão, toda essa parte emocional ele consegue tratar e tem excelentes resultados, né? Sim. E sobre os programas de TV, eu vou chamar agora o take de 1 minutinho para vocês verem o que ele fez lá no programa do Ratinho, bem interessante. Ele está firme, completamente firme, por favor. Ajude a deitar o rapaz aqui. Ajuda a deitar ele aqui, porque está firme. Parece um defunto. Está firme. Não é possível. Está firme. Eu não acredito no... Agora, Ratinho, como é que pode Ratinho, eu peso 64 quilos. Vou subir em cima dele, Ratinho. Se você matar ele, não, eu gostaria de... Não. Ajuda aqui. Você é muito grandão. Ajuda eu aqui. Ajuda eu aqui. Ratinho, 64 quilos, Ratinho. Tá pisando nas coisas. Professor, o que vocês aplaudissem o professor de pé? De pé. Que realmente ele mostrou pra mim que não acreditava. Eu sou meio... pessoal. Acho que todo mundo é apoiado. Nossa, esse vídeo é surpreendente, né? Explica melhor um pouquinho pra gente, por favor. Então, o Ratinho, ele não acreditava na hipnose. Ele nunca acreditou na hipnose. Depois que eu fiz o número, ele ficou surpreso. Tanto é que ele me chamou por 12 vezes no Ratinho. Esse é um número que eu fui lá, né, que eu hipnotizo o grupo, são 300 pessoas no auditório. Fiz a terapia das pessoas ficarem com a mão colada, depois fiz terapia para liberar o perdão. Então muitas pessoas choraram no começo do programa e depois, no final do programa, eu passo um carro na mão de uma pessoa hipnotizada, mostrando a analgesia com o poder da mente. É esse curso que eu vou estar dando. Isso é incrível. Você fica relaxado e a mão fica completamente dormente. E passa um veículo 4 vezes na mão. E a pessoa não sente nada. Não sente dor e não tem fratura nem nada, mas isso é o poder da hipnose. E isso também é um pouco da ideia daquele pessoal indiano que anda sobre chamas, anda, né, o poder da mente. Mas esse fenômeno acontece quando eles estão naquele estado intermediário, entre o acordado e o estado de sono. Eles estão bem relaxados. E nesse momento você tem um poder mental para você determinar que você vai atravessar ali e não vai queimar os pés. É impressionante. É o caso da mão. O rapaz que eu levei lá, tanto é que foi proibido pegar a pessoa do auditório. Eu tinha que levar uma pessoa da minha confiança que não desse problema de fratura, que a TV não queria ninguém do auditório. Sim, olha que interessante. Enfim, pessoal, estamos aqui hoje com o professor Nagai, uma conversa muito interessante, diferente. Tenho certeza que vocês estão aprendendo bastante. Hoje com o professor Nagai, e ele é o criador de uma técnica. Não é pouca coisa não, gente. Ele fez uma técnica que chama alfa-terapia. É muito interessante, eu gostaria que o senhor explicasse mais sobre essa técnica. Legal. Eu fiz curso de hipnose, alguns cursos de hipnose e hipnoterapia, e eu percebi que algumas pessoas tinham medo da palavra hipnose, né? Ficavam com medo. Aí eu fiz um teste seguinte, cheguei num grupo de um colégio, num grupo de colégio técnico, que tinha mais ou menos seus 30, 40 alunos, eu falei, pessoal do técnico, aí eu falei assim, pessoal, eu vou fazer técnica de indução hipnótica. Você acredita que de 30, 40 alunos, mais ou menos só 5, 6 ficaram hipnotizadas? Que ficaram com a mão colada? A maioria das pessoas, dos jovens, não relaxaram. No outro grupo, que era mais ou menos a mesma faixa etária,
Aqueles garotos de 16, 17, 18 A pessoa não se liberou, né? E eu falei assim, na outra turma, na outra classe, cheguei e falei assim, pessoal, eu sou na H, eu vou fazer uma técnica de relaxamento consciente. Não falei que eu ia fazer hipnose, não falei que eu era hipnólogo, não falei nada. Aí eu falei, técnica de relaxamento consciente. Você acredita, dos 40 alunos, 35 pessoas ficaram com a mão colada? Ficaram totalmente com a mão presa. Por quê? A palavra hipnose assusta. As pessoas têm medo da palavra hipnose. E na verdade, você está sempre lúcido. Hipnose é apenas foco e concentração. Por isso que eu patenteei a alfaterapia. Porque a alfaterapia, além de ser simples, em 1 minuto a pessoa relaxa. Qualquer pessoa relaxa. Só não funciona a pessoa que não tente a minha língua. Entendeu? Então é muito simples. Muito interessante. Eu estou dando um curso em São Paulo também. E lá tem médico, tem fisioterapeuta, tem psicólogo. Eles ficam encantados com o meu método, que é muito simples demais. E você já foi várias vezes no Japão, né? Ministrar, né? Fui 5 vezes ministrar curso, formei 87 terapeutas lá no Japão. Olha. E o meu objetivo, a minha missão de vida, você já descobriu sua missão de vida? A minha missão de vida é formar 20 mil terapeutas só no Brasil. Olha. Isso é importante porque o senhor está... eu sempre falo isso, a gente não pode reter o conhecimento. O conhecimento só é interessante quando a gente difunde esse conhecimento, não é verdade? Sim, é verdade. Você morre, a gente vai partir, né? A gente vive 80, 90 anos. Mas o teu conhecimento vai ficar. Mas você tem que deixar um legado. Qual o legado que você vai deixar, né? Então eu falo assim, o mestre só é mestre quando tem discípulo. Se não tiver discípulo, você não é mestre. Ele acaba, né? A sua técnica tão interessante acabaria. Então é importante fazer essa... desenvolver esse conhecimento, e eu acho que é muito interessante porque tem muita coisa que a gente ainda não é palpável. Sim. Então muita gente não acredita. Mas a hora que a gente vê um vídeo igual no Ratinho, tudo, a gente fala, como que não existe? Como que não acredita? Então assim, nem tudo que a gente vê, não vê, não é verdade, né? Então eu acho que é muito interessante isso daí. Eu sou adapta a essas novas tecnologias, assim. Não deixar a medicina, mas eu acho que tem uma associação, né? E o senhor fala muito também da água. A água é ionizada? A água para se tornar medicinal tem que ter 5 características. A água tem que ser pura, ionizada, alcalina, né? Rico em minerais, e a nossa água ainda tem o ozônio, ozonoterapia na água. Então, com ozônio ele consegue tratar e prevenir 236 patologias. 236. Se você não ligar o botãozinho, não tem o ozônio. Então essa água alcalina, ionizada, antioxidante pura, rico em minerais, ele tem poder de tratar 154 patologias. Eu não conhecia, eu vim conhecer, hoje eu estou aprendendo bastante com o professor, e eu experimentei a água aqui que ele trouxe, e é uma água realmente leve, ela é diferente. Então ele não falou tem cheiro, não tem odor. Não tem aquele cheiro de cloro forte, nada disso. E é um aparelhinho, né, que a gente põe no próprio filtro da casa, não é? É um aparelho que filtra, passa pelos 2 filtros enormes, que aí nesse aparelho ele faz toda essa tecnologia. Então é muito interessante. E melhora a pele, melhora o intestino, né? Então eu acho que tudo que a gente pode fazer para ajudar nosso organismo que já está sobrecarregado, a gente tem que fazer, não é verdade? Sim, porque hoje em dia a nossa alimentação já não é a mesma alimentação de um século. Hoje a alimentação tem química, tem o açúcar, que não é bom, sódio demais, tem corante, tem produto industrializado, e isso não é bom, porque o alimento não pode estragar. Sim. Então coloca a química para manter o alimento, mas só que para o organismo sobrecarrega o fígado, a vesícula, o pâncreas, o baço, então o rim. Então as pessoas têm que ter uma água dessa daqui para fazer o detox. Isso, para auxiliar mesmo. Você vai gostar dessa água. Eu vou adaptar aí, porque eu acho que tudo que dá pra gente, ele falou que ainda emagrece, meninas, então eu gostei mais ainda. Emagrece porque ele trabalha primeiramente uma desintoxicação processo digestório, né? Nós temos 7 órgãos no processo digestório, e ele trabalha todo o processo digestório, melhorando a digestão, principalmente o intestino grosso, porque é o intestino grosso que ele absorve o líquido, que vai fazer com que esse líquido vá para a corrente sanguínea. Sim. Então você tem que ter um líquido bom, excelente. Então essa água tem esse poder medicinal. Olha que interessante. O Dr. Ribeiro fala que essa água, esse tipo de água, ele é comparado como medicação, você acredita? Olha. É comparado como medicação, porque a água desse tipo tem poder de curar várias patologias. E prevenção, né? E aí você está tomando todo dia, você está tomando como se fosse uma dose de medicamento, mas totalmente natural, né? Sim.
Você sabe que se você tomar a água cheia de cloro, tem gente que toma água de torneira, meu Deus, não faça isso. Cloro, flúor, metal pesado, isso vai trazer problemas de saúde com o tempo. Mesmo refrigerante, tem que tomar muito refrigerante, o pH é 2. Sim. E é péssimo, né? A pH 2, inclusive, pode desenvolver câncer. Então. Isso já é comprovado, né? E hoje em dia a gente tem muitos casos de câncer muito precoce. Sim. E a alimentação e a água. Então. Né? Que hoje em dia não é mais igual antigamente. Você vê que, eu sempre falo, os vozinhos antes, era com 90 anos, eles estavam super bem, fortes, sim, tudo. Hoje em dia, com 60 e poucos, o povo tá, sim, morrendo, cansado, não verdade, é? Então, essa mudança alimentar mesmo, atividade física, a gente tem que... Eu sou avô de 5 netos e eu tenho 60 anos. Então, quem fala? Então, e ele não consegue correr comigo, ele não consegue pedalar comigo. Ele está muito bem, mas é porque ele se cuida, faz atividade física, come bem, né? Toma uma água de excelente qualidade, procedência. Então, acho que isso aí faz toda a diferença. Faz. E conta um pouquinho mais. Então, o senhor atende aqui em Mococa, em São José do Rio Pardo e também em São Paulo, você falou. Ele tem um programa também, né, em São Paulo? Sim, eu atendo no presencial São José do Rio Pardo, Mococa e São Paulo no presencial. Também atendo online, pessoas que têm problema de fundo emocional, dá para fazer online. O teste é gratuito de 5 minutinhos. Se a pessoa relaxar, entrar em alfa em 5 minutinhos, dá para fazer terapia online. Então eu atendo gente do Japão, atendo gente dos Estados Unidos que falam a minha língua, tá? Dá para atender. E além disso eu tenho um Astral TV Astral, lá em São Paulo. TV Astral TV oficial pelo Instagram, todas as terças, 10h30. Olha, que interessante. Vamos ver se a gente encaixa um dia você indo lá. Tá bom? Eu tô começando agora nessa vida de apresentador aqui, e o professor Nagai ele tá me dando várias dicas aqui, né? Fantástico. E foi um grande prazer entrevistar o senhor. Muito obrigada pelo convite. Então eu falo aqui muito com os médicos e tal. Eu acho que é muito interessante trazer essa outra parte emocional. É bom. Aliado, né? Isso, e é o que eu falei, é uma complementação, sim, né? Sim. Então não deixar de fazer o tradicional, os medicamentos, mas essa complementação é muito importante. Tem que trabalhar muito essas terapias naturais, emocional, tudo. Ele é muito bom para a prevenção, evitar o problema lá na frente. Mas quando a pessoa já está com problema, aí tem que ser uma área médica mesmo. E muitas vezes o médico é uma correria ali na hora de atender muito paciente, tudo. Então muitas vezes áreas igual a sua tem mais tempo para conversar mais com o paciente, explicar, dar mais atenção, porque muitas vezes uma conversa já faz a diferença, não é verdade? Faz diferença. Então, nossa, foi um grande prazer. Eu que agradeço. Com certeza chamarei o senhor outras vezes. Tenho certeza que ele deu várias dicas aí que vocês têm que colocar em prática, combinado? E então eu encerro aqui. A gente vai deixar o Instagram dele. O meu Instagram também vocês sigam, que tem várias dicas da parte circulatória. Ele também dá várias dicas sobre acupuntura, essa parte da água. E hoje em dia Instagram a gente está postando bastante coisa legal, combinado? E até o próximo Saúde em Foco. Espero que vocês tenham gostado. Legal, parabéns.